Olá pessoal, tudo bem? Eu queria ilustrar para vocês uma questão que é muito procurada aqui no consultório, que são as cirurgias de contorno corporal associadas às cirurgias de mama. Essa paciente aqui nos procurou com queixa de queda das mamas, a gente consegue identificar essa queda, e gordura mal localizada na região dos flancos, culotes, aqui dá para evidenciar bem, perda de projeção glútea, excesso de pele do abdômen, com flacidez ao redor do umbigo. E no exame físico dessa paciente, a gente identificou que, além disso, ela tinha uma hérnia na região do umbigo, mais a diastase abdominal, que prejudicava bastante o acinturamento e o formato da parede abdominal. A gente indicou, então, uma abdominoplastia clássica, que a gente faz a ressecção do excesso de pele, confecção de um novo umbigo. Essa cicatriz fica escondida dentro da calcinha. A gente faz a lipoaspiração tridimensional, ou seja, a gente faz costas, flancos, parede anterior, culotes, então aqui deu para ver bem, ó, culotes. Isso evidencia de uma maneira bem satisfatória a região do quadril. A gente, além disso, colocou um pouquinho de gordura aqui nessa região. E o contraste da adição de gordura mais o esvaziamento dessa gordura mal localizada e dessa região do culote aqui, a gente tem uma melhora expressiva do contorno do quadril e do bumbum, com melhora da projeção. Não necessariamente ficou mais volumoso, a gente não colocou tanta gordura assim, mas a impressão é de que tem mais volume. É esse que é o efeito da lipoescultura. A gente tira de um lugar que está impedindo o contraste, o contorno do quadril, e adiciona no lugar que está com pouca projeção. O contraste faz parecer que a gente tem mais volume, quando na verdade não é tanto volume assim. A região das mamas a gente tratou com a mastopexia, então foi feita uma mastopexia com prótese, com cicatriz resultante em L. Então a gente aqui nessa região medial da mama a gente não colocou cicatriz. Nós colocamos uma prótese de aproximadamente 280 ml, então uma prótese que para algumas pacientes o número pode significar bastante, para outras que tem uma referência de 300, 350 pode parecer pequeno. O importante é o resultado final, não necessariamente o volume da prótese. Então a associação entre elevação do tecido, reposicionamento dos mamilos, das areolas, ajuste de pele e edição da prótese é o resultado final. E essa fórmula do volume final, qual prótese nós vamos colocar e aonde chegar, só o cirurgião tem expertise para saber. Então a paciente não escolhe o volume, a gente tem que ter um norte onde a gente quer chegar e aí o cirurgião determina o volume. Para essa paciente, a gente optou por uma prótese moderada de 285 ml e uma mastopexia reposicionando tecido. Mais ou menos em torno de 150 gramas de cada mama a gente retirou e reposicionou o restante para então chegar nesse volume final. E aqui a gente consegue ver, né, uma melhora do contorno corporal, reposicionamento das mamas, melhora do quadril e principalmente aqui na região da parede abdominal, a parede abdominal com maior acinturamento, uma aparência sem excesso de pele, um umbigo natural, né, que é uma dúvida frequente das pacientes, se é possível a gente atingir umbigos naturais, e sim, é possível, a gente tem aqui um umbigo bem natural. Aqui essa paciente com mais ou menos 3 meses de pós-operatório a gente já não identifica, somente aqui a cicatriz mais avermelhada da mama, que ainda está em estágio de evolução, a gente leva aí em torno de 18 meses para dizer que essa cicatriz está madura, mas uma cicatriz que, se nós colocarmos diante da paciente a escolha, o que você prefere? A cicatriz ou a mama no pré-operatório? Essa paciente vai nos responder que ela prefere o resultado final. Então é exatamente essa fórmula que faz com que a gente tenha a satisfação da paciente. Quando a gente compara o antes e depois, a gente tem um benefício e a paciente não vai pesar o desgosto ou insatisfação pela cicatriz, porque ela tem todo um benefício por trás, que a gente notoriamente atingiu aqui com essa cirurgia. Essa cirurgia não é nem um pouco atípica, é uma cirurgia que a gente faz com bastante frequência. É muito comum a associação de cirurgias mamárias com a lipoaspiração, com a abdominoplastia. Claro que a gente tem que saber triar a paciente para poder entregar segurança, não só resultado, como também segurança, para que a gente não aumente os riscos cirúrgicos, anestésicos dessa paciente. Então nem toda paciente que nos procura como essa vai poder fazer uma cirurgia combinada, mas sempre que possível a gente tem expertise, tem equipe, tem anestesia, tem ambiente para poder realizar, entregar esse tipo de resultado. E eventualmente a gente vai separar, vai fazer primeiro a mama ou primeiro o abdômen, depois de alguns meses a gente complementa a cirurgia para poder gerar uma diminuição de risco, diminuir o porte cirúrgico e parceladamente tratar as queixas da paciente. Para que a gente saiba se o seu caso vai ser A ou B, se a gente pode fazer uma associação,
se a gente vai fazer mastopexia, qual o volume da prótese, se é abdominoplastia, se você tem uma hérnia umbilical, tem diastase dos retos abdominais, somente vindo aqui no consultório para a gente realizar o exame físico, eu solicitar alguns exames que são de rotina para avaliação desse tipo de cirurgia, e aí a gente conversa com calma sobre o seu caso específico e não perde energia com situações hipotéticas. Então eu aguardo você aqui no consultório, não só com esse caso aqui, a gente vai discutir outros casos para que você se situe, para que a gente discuta a realidade do seu caso e a gente tenha ideia de resultado até onde a gente pode ir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.